Agora uma outra coisa. Infidelidade, um daqueles assuntos que você não gostamos de tocar muito, não é? Um pouco delicado, etc. Mas faz parte deste estudo todo sobre o matrimônio, sobre o casamento. A infidelidade vem em várias formas. Não é só o ato de ser infiel. Vamos pensar um pouco sobre isto. Por exemplo, Jesus deixa bem claro que o nosso Deus não só se interessa em nossos atos. Se interessa, sim, mas não só nos atos, mas também nos pensamentos e nas intenções dos nossos corações. Você lembra as palavras de Cristo em Mateus 5? Ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Seus pensamentos, as suas intenções, os seus desejos secretos, todo ato pecaminoso começa na mente e nos pensamentos. Com o tempo, estes pensamentos crescem, se fortalecem e eventualmente se concretizam em atos. Por isso advertimos tanto sobre o perigo da pornografia, não é? Sobre os ambientes que frequentamos, sobre os amigos que escolhemos, que devemos evitar estar sozinhos com membros do sexo oposto. Essas todas são coisas que Satanás usa para plantar a semente, pensamentos, ideias em nossas cabeças, que eventualmente podem se transformar, concretizar em atos de infidelidade. Você tem notado que as áreas de conflito conjugal são quase sempre as mesmas? Agora vamos passar para um novo assunto. Que essas áreas de conflito conjugal quase sempre são as mesmas, semelhantes. Por exemplo, podemos categorizar as áreas em que quase todos os casais têm problemas. Problema de dinheiro, por exemplo. Não há dinheiro suficiente. Não estamos gastando dinheiro como eu quero. Estamos desperdiçando o nosso dinheiro. Porque todo mundo tem e nós não temos. Essas são reclamações que a gente escuta muito e que pode criar problemas. Todos esses problemas têm o potencial de eventualmente levar a certa infidelidade, se não soubermos controlá-los e não resolvemos em nosso relacionamento. Problemas relacionados com a vida sexual. Ela nunca está disposta, sempre cansada demais, mal-humorada. Ou ele é um bruto, só quer o sexo e nada mais. Quando termina, terminou. Sinto usada e não apreciada. Abuso verbal. Como podemos ter paz no lar quando ele ou ela sempre me menospreza? Ou ameaça até, às vezes, na frente dos filhos, dos amigos, vizinhos, familiares, na igreja até, às vezes. Falta de carinho. Ele é muito frio emocionalmente. Não me mostra carinho fora da intimidade sexual. Abuso físico. Uau, isto é terrível, não é? Ele me bate, ela me bate, me machuca. Depois quer resolver a situação ou pedir desculpas fazendo sexo. Como criar os filhos é outra fonte de tensão, muitas vezes, em nossos lares. Um é mais forte na disciplina, outro mais tolerante. Um exige mais ajuda da parte dos filhos em casa e outro nem tanto. Então, como criar os filhos pode ser uma fonte de tensão entre o casal. Abuso de álcool, obviamente, não precisamos nem falar sobre isto, mas
Às vezes, pessoas que tomam álcool, de repente, um pouquinho se transforma em muito, e isso acaba afetando muitas coisas na vida espiritual e na vida do próprio cônjuge. Agora, eu quero passar a simplesmente ler para vocês algumas passagens, chamadas passagens um ao outro, para sentir a importância especial que elas têm para todo casal cristão. Quer dizer, nem todas essas passagens estão falando diretamente sobre a vida de um casal, mas se aplica muito. E você depois, se você quiser conseguir uma cópia desta lição, você terá todas essas passagens que pode ler. O que eu gostaria de sugerir é o seguinte, que você com sua esposa ou seu esposo pegasse esta lista de passagens e aos pouquinhos vocês mesmos lessem cada trecho, cada versículo e perguntasse o que é que esta passagem está nos falando sobre o nosso relacionamento, como melhorar o nosso relacionamento, como fortalecer o nosso casamento. Eu acho que isso seria um exercício que abençoaria muito o seu relacionamento com o seu cônjuge. Em Mateus 18, versículo 15, diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. O que é que ele está dizendo aqui que aplica aos nossos casamentos? Simplesmente que se houver alguma coisa, alguém pecar dos dois, tem que haver comunicação. Não podemos simplesmente ficar enterrando, não é, aquilo. Temos que tratar da questão. Temos que buscar uma solução. Temos que buscar perdão quando necessário. Em Mateus 18, 21 e 22, diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que é que o Senhor está nos dizendo aqui para nos ajudar em nossos casamentos? Sempre vai haver a necessidade e deve haver a disposição de perdoar o nosso cônjuge, porque, mais uma vez, como tenho dito várias vezes, somos imperfeitos, vamos cometer erros, vamos às vezes até pecar contra o nosso cônjuge. Deve haver a disposição ilimitada. Pedro estava pensando que, 7 vezes é muito, não é? Mas o Senhor disse, não, eu digo até 70 vezes 7. Quer dizer, não há limite à nossa disposição de perdoar o nosso cônjuge. Marcos 9, 33 e 34. O que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus perguntou para seus discípulos. Mas eles guardaram silêncio. Por quê? Porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Às vezes, em nossos casamentos, há uma certa, como se diz, competimos para quem vai ter a palavra final, quem vai realmente ter a autoridade nesta área. E a Bíblia nos ensina que todos somos servos. Não estamos aqui para ser servidos, estamos aqui para servir. Esta verdade se aplica aos nossos casamentos. Marcos 9, versículo 50. Vivam em paz uns com os outros. Como é importante buscar um ambiente em casa, um ambiente de paz em nossas casas. Como é agradável chegar à noite e encontrar um ambiente de paz.
em nossa casa. Vale ouro. Vale ouro. Devemos nos esforçar para que tenhamos esta paz que o Senhor quer para as nossas vidas. João 13, você lembra aquela passagem quando o Senhor lavou os pés de seus discípulos só um pouco antes da sua morte? O próprio Senhor lavou os pés dos seus apóstolos. Começando no versículo 3, diz: vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Mais uma vez, o que é que ele está dizendo? Estamos aqui para servir. E quem devemos servir mais que o nosso próprio esposo ou esposa? São as pessoas mais próximas. Devemos estar dispostos a lavar os pés, servir o nosso cônjuge, sempre, em todas as circunstâncias. Tiago 5, versículo 16, diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais uma vez, voltamos a esta disposição de confessar os nossos erros, de confessar os nossos pecados, de buscar, portanto, perdão. E deve haver a disposição, do outro lado, como também acabamos de ler, 70 vezes 7, uma disposição que sempre de estar pronto a nos perdoar dos nossos erros e falhas e até pecados. E devemos estar dispostos a orar juntos, sabendo que a oração de uma pessoa que está seguindo a Cristo é poderosa e eficaz e pode afetar e abençoar os nossos casamentos. Então devemos orar juntos naqueles momentos. João 13, versículo 34, o próprio Senhor disse: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Este é o maior mandamento de todos. Amor, amando a Deus com todo o nosso coração, alma, mente, espírito, todas as nossas forças, da maneira que Jesus nos amou. Não é? Devemos aplicar este ensinamento aos nossos casamentos. Deve ser a meta. Agora, vamos fazer isto sempre 100% perfeitamente? Não. Somos imperfeitos, mas estamos buscando a perfeição. Este é o alvo. Nós queremos que amanhã seja melhor do que hoje. E que depois de amanhã seja melhor do que o dia de amanhã. E assim por adiante. O amor sempre cresce. O amor nunca termina. O amor deve sempre fazer parte central do nosso relacionamento em Cristo Jesus, dos nossos casamentos em Cristo. Romanos 12, versículo 10. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não sei se você já parou para pensar, refletir um pouco sobre o que este versículo está dizendo. Falando em termos geral, não é? Em termos gerais. Devemos estar dispostos a dar honra aos outros mais do que buscar honra para nós mesmos. Será que isso não aplica em nossos casamentos? Estou disposto a honrar a minha esposa, buscar o bem dela, em vez de buscar o meu próprio bem ou buscar elogios para mim mesmo. Muito importante. E mais algumas passagens a mais sobre este assunto. Tiago 5, versículo 16. Tiago diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Já mencionei esta passagem. 1 Pedro 1, versículo 22. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Você deve um amor sincero à sua esposa,
ao seu esposo, de coração, de todo o coração. Não somos mais dois aos olhos do nosso Deus. Somos uma só pessoa, uma só carne, como diz a própria Bíblia. E devemos buscar, cultivar, desenvolver um amor sincero um ao outro. Em 1 Pedro 3, versículos 8 e 9, ele diz: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam. Será que esta passagem se aplica no casamento? Eu acho que sim. Tenham todos o mesmo modo de pensar, estamos tentando unir o nosso modo de pensar. Sejam compassivos, a compaixão é sempre super importante, qualquer relacionamento. Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E essa última parte eu gosto tanto. Não retribuam mal com mal. Quando há perdão, não há retribuição depois. Perdão quer dizer apagou, esqueceu, não existe mais. Não vamos retaliar depois contra o nosso cônjuge. Nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam um ao outro. 1 Pedro 4, versículo 8. Amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Deus tem te dado a mim, a você, a todos nós, um ou mais dons, quer dizer, coisas que Ele nos deu, para usar para a sua glória no mundo, mas em especial em nossos casamentos. O seu dom, você tem que pensar e refletir, como é que eu posso usar os dons que Deus me deu para abençoar o nosso casamento, para transformar em bênção certas coisas em nosso casamento. Deve ser o nosso pensamento. Capítulo 5, versículo 5. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E as últimas passagens que vamos mencionar rapidamente, 1 João 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Esta última frase, quem não ama, permanece na morte. Amor para com o nosso cônjuge não é uma opção, é uma obrigação, é um privilégio. Porque quando amamos, estamos refletindo a natureza do nosso Criador. E quem não ama, permanece na morte. Como é que eu posso ter uma vida realmente que glorifica a Deus se eu não amo a minha esposa? Ou se a esposa não ama o seu marido? Não, de jeito nenhum. Devemos cultivar e desenvolver este amor cada vez mais. Versículo 16 do mesmo capítulo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu devo estar disposto a dar a minha vida para minha esposa. E vice-versa. Eu creio que durante os mais de 50 anos que vivemos juntos, existia esta atitude, este compromisso entre nós. Eu estava disposto, eu acho que eu posso dizer com toda sinceridade e honestidade, eu estava disposto a dar a minha vida, se necessário, para minha esposa. E ela, sem dúvida, a mesma coisa. As mudanças que nós fizemos de um país para outro, várias vezes, e certos sacrifícios envolvidos com tudo aquilo, ela fez com um sorriso, ela fez de bom grado, ela fez de boa vontade. Por quê?
porque me amava. E ela queria cumprir o seu papel como esposa. Ela podia ter batido o pé. Não, eu não vou fazer isso. Como é que eu vou para um país que eu não conheço? Não posso comunicar, não conheço a cultura. Quando viemos para cá em 1971, ela não tinha completado 21 anos ainda. Era muito jovem. Mas ela disse, se é isso que você quer, e nós dois éramos cristãos e oramos sobre isso, se é isso que seu coração está pedindo, vamos. Chegamos aqui, uma semana depois de chegar, tivemos um acidente de carro, ela quebrou a bacia em 3 lugares, ficou engessada dos joelhos até os ombros durante 1 mês. Não podíamos praticamente pedir uma água ainda. Não podíamos comunicar com os médicos. Eu pensava, uau, eu acho que ela vai chegar a mim e vai dizer, olha, meu amor, vamos voltar para um país que pelo menos onde podemos comunicar, não é? Mas não, ela não fez isso. Ela estava comprometida comigo a esta missão que Deus tinha nos dado. Então ela aguentou tudo aquilo e graças ao Senhor, depois 3 dos 4 filhos nossos nasceram aqui no Brasil e só voltamos para o nosso país de origem quando eles estavam entrando na faculdade, né? Mas deve existir esta atitude, estou disposto a dar a minha vida para o nosso relacionamento, para o nosso casamento. Capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Quando amamos um ao outro, não há nada mais bonito do que um casal onde existe este amor verdadeiro, sincero, forte, esta dedicação, este compromisso. E sabe de uma coisa? Quando as pessoas olham a um casal assim, sabe o que eles estão vendo? Estão vendo Deus. Não é isso que esta passagem diz? Nós não podemos ver Deus literalmente. Nós podemos ver Deus vivendo nos seus discípulos, vivendo nos casamentos, em todo lugar onde existe este amor. Bem, então, essas são algumas passagens que eu queria compartilhar. Há outras que estão incluídas na lição que eu não vou ler no momento, mas toma um tempo para sentar-se um pouco, talvez todos os dias ou várias vezes por semana, com seu cônjuge, para ler todas essas passagens e mais uma vez perguntar o que é que Deus está nos dizendo aqui que pode abençoar o nosso casamento, que pode nos fortalecer, que pode nos ajudar a realizar todo o nosso potencial. Não só, como eu falei antes, não vamos nos satisfazer com a metade, 50% daquilo que poderíamos ser. Vamos buscar 100% de tudo que o Senhor quer que tenhamos e sintamos e façamos com relação ao nosso casamento. E serão abençoados. Agora, uma das maiores heranças que podemos dar aos nossos filhos é crescer num lar, onde ambos os pais se amam, estão comprometidos e crescer vendo esta atitude, esta qualidade dentro de um ambiente deste tipo. Criamos um ambiente no lar em que predomina o respeito, a consideração, a paciência, o domínio próprio, a comunicação aberta e honesta, perdão quando necessário. Já pensou como seria maravilhoso um filho, uma criança crescer num ambiente assim? Respeito, consideração, paciência, domínio próprio. Não estou dizendo que sempre vamos fazer
perfeitamente exibir ou mostrar essas qualidades, mas onde predominam essas qualidades, será uma grande bênção para os nossos filhos. Eles aprendem do nosso exemplo. As lições que aprendem serão grandes bênçãos para seu futuro, para eles estabelecerem também lares. E a última coisa que quero lançar um desafio para vocês. Uma coisa que talvez vocês já tenham feito, vocês que já são casados mais tempo, ou não. Mas é uma ideia que vale a pena lembrar, e eu já fiz isto. Passamos por isso. Recomendo a vocês que façam também. Renove periodicamente, diante dos irmãos da igreja, os seus votos. Os seus votos. Sabe? É uma tradição, basicamente, que em todo o mundo, muitas igrejas nos últimos anos, hoje, estão fazendo periodicamente. Eles estabelecem um tempo, vamos reunir tal domingo, e todos os casais são convidados, e suas famílias, seus filhos também, especialmente, e traz seus vizinhos também. Acaba sendo uma coisa até evangelística, não é? Porque nós vamos renovar os nossos votos. É uma tradição muito preciosa e que eu quero recomendar para vocês. Agora, a renovação de votos traz várias bênçãos para nós. Nos lembra do nosso compromisso diante de Deus. Se um casal é casado 5 anos, 10 anos, 20 anos, cada vez que renovamos os nossos votos publicamente entre os irmãos com outros, isso nos lembra daquele momento lá atrás, quando nós nos comprometemos pela primeira vez. Nos faz lembrar o nosso compromisso um ao outro. Reafirma diante dos irmãos a seriedade e a permanência do casamento. Reafirma diante dos nossos filhos a seriedade do casamento e a dedicação de seus pais um ao outro. Afirma a verdade do casamento, como Deus quer numa sociedade que menospreza cada vez mais este relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Então, irmãos, aqui terminamos com aquelas poucas coisas que eu queria compartilhar com vocês, tirando lições que eu e minha esposa Elizabeth aprendemos ao longo dos anos, que nos abençoaram, que tornaram mais fortes os nossos laços, o nosso casamento. E espero que alguma coisa que eu falei se tornará uma bênção também para seu casamento, na sua vida. Espero que você se dedicará a ser o melhor esposo ou a melhor esposa que você pode ser. A minha oração para vocês é que seu casamento vai gozar de todas as bênçãos e vai desfrutar de 100% de tudo que o Senhor reservou para os seus filhos, para os nossos casamentos. Que Deus os abençoe.